Existem golpes tão eficientes que não são proibidos porque falham, mas porque funcionam demais. Muito antes de existirem ringues, regras ou espectadores, o combate nasceu para um único propósito: sobreviver. Essas técnicas surgiram em guerras, campos de batalha, confrontos reais, lugares onde não havia árbitro, nem segunda chance. Hoje, você vai conhecer 10 técnicas banidas das competições esportivas. Não por serem injustas, mas por serem perigosas demais para o esporte. Golpes que atravessaram séculos, culturas e estilos, e que precisaram ser excluídos para preservar vidas. Bem-vindo ao mundo marcial. Prepare a mente, porque o que vem agora nunca foi feito para o esporte. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. A primeira dessas técnicas proibidas é talvez a mais óbvia e a mais antiga: o ataque à garganta. Em sistemas como o Jujutsu clássico japonês, no Kung Fu tradicional e em treinamentos militares, a traqueia sempre foi vista como um interruptor vital. Não há ossos protegendo essa região. Um impacto ali não precisa de força extrema para causar colapso respiratório. É por isso que, desde o surgimento das primeiras competições modernas, qualquer ataque à garganta foi banido. No contexto real, a história mostra seu uso em situações de vida ou morte. No esporte, o risco é inaceitável. A mesma técnica que encerra um confronto em segundos também pode encerrar uma vida. Seguindo a mesma lógica anatômica, surgem os ataques aos olhos. Em artes como o Kapap e sistemas de guerra, a visão sempre foi tratada como vantagem absoluta. Tirar a visão de um oponente significa dominar o combate sem precisar derrotá-lo fisicamente. Por isso, ataques oculares aparecem em praticamente todas as tradições de combate real. Mas também por isso são universalmente proibidos no esporte. A possibilidade de cegueira permanente transforma qualquer disputa em algo irreversível. No ringue, não há espaço para isso. Na sobrevivência extrema, a história registra sua existência, nunca sua celebração. Com o avanço do grappling, outra linha foi traçada com clareza: as torções extremas da coluna cervical, conhecidas como neck crack severos. No catch wrestling antigo e no jujutsu tradicional, torcer o pescoço era uma forma direta de neutralizar um adversário sem prolongar o confronto. O problema é que a coluna cervical protege funções vitais. Uma torção além do limite não causa apenas dor, pode causar paralisia. Por isso, o esporte moderno fez uma distinção fundamental: estrangulamentos de sangue, que cortam o fluxo sanguíneo de forma controlável, são permitidos. Torções de pescoço, que ameaçam a estrutura óssea e neurológica, não são. É a ciência encontrando a ética. Em seguida, entramos em um terreno culturalmente controverso: as cabeçadas. Dos monges Shaolin antigo ao Lituei birmanês, passando por combates tribais, a cabeça sempre foi usada como arma. Dura, compacta e próxima, ela transforma o clinch em um campo minado. Mas no esporte moderno, o custo é alto demais. Fraturas faciais, cortes profundos e concussões severas fizeram com que as cabeçadas fossem retiradas das regras. Curiosamente, fora do esporte, elas continuam sendo uma das ferramentas mais comuns em confrontos reais de curta distância. A história não apaga a técnica, as regras apenas a silenciam. Logo depois, surge uma das proibições mais rígidas de todas: golpes na nuca. Essa região protege a medula espinhal e centros neurológicos críticos. Em sistemas militares, ataques por trás sempre foram decisivos. No esporte, são terminantemente proibidos. Mesmo impactos considerados leves podem ter consequências fatais. Aqui, a regra não admite exceções. É uma fronteira clara entre combate controlado e dano irreversível. Avançando para as quedas, encontramos as projeções sem amortecimento, conhecidas como quedas de cabeça. No judô antigo e no jujutsu clássico, derrubar alguém direcionando a cabeça ao solo era uma forma eficiente de finalizar rapidamente um confronto. Com o tempo, o judô esportivo evoluiu para preservar o praticante, proibindo esse tipo de projeção. No MMA, elas são rigidamente controladas. O motivo é simples: trauma craniano direto. O esporte moderno optou por preservar a continuidade da luta e da carreira. Quebra intencional de dedos. Em sistemas antigos de combate corpo a corpo, especialmente no jujutsu clássico e em artes de guerra chinesas, os dedos eram vistos como alavancas frágeis. Torcer ou quebrar um único dedo pode gerar dor extrema, perda imediata de força e incapacidade funcional da mão. No esporte, essa técnica foi banida por ser impossível de controlar e por causar lesões permanentes com facilidade absurda. No combate real, sempre foi uma ferramenta de neutralização rápida. Outra técnica amplamente proibida são os ataques diretos à virilha. Desde combates antigos até sistemas modernos de autodefesa, essa região sempre foi reconhecida como um ponto vulnerável universal.
Um único golpe pode causar choque neurológico, dor incapacitante e colapso imediato. No esporte, o risco de danos graves e irreversíveis tornou essa técnica inadmissível. Fora dele, a história mostra seu uso recorrente em situações de sobrevivência extrema. Em seguida, surge a destruição intencional do joelho por torção forçada. Em sistemas militares, no sambo militar e em estilos antigos de grappling, atacar o joelho significava retirar a base do oponente de forma definitiva. Diferente de uma finalização esportiva, essa técnica não busca rendição, busca incapacidade. Por isso, o esporte moderno limitou severamente esse tipo de ataque. O joelho não foi feito para torcer além do eixo natural. Quando isso acontece, a luta acaba ali. Por fim, chegamos a uma das técnicas mais debatidas da história recente: chutes ou pisões na cabeça de um oponente caído. No Vale Tudo e no Pride, essa prática era permitida e fazia parte da identidade do evento. No UFC e em muitas ligas modernas, ela foi proibida devido ao risco elevado de lesão cerebral irreversível. Curiosamente, em algumas organizações ainda é permitida sob regras específicas, o que mostra que o debate não é técnico, mas filosófico, até onde o esporte deve ir. Ao analisar essas técnicas, fica evidente que nenhuma delas surgiu por brutalidade gratuita. Elas foram desenvolvidas em contextos onde não existiam árbitros, suporte médico ou margem para hesitação. Eram respostas práticas a situações reais. O esporte moderno não questiona sua eficácia, apenas opta por não incorporá-las. E aqui está um ponto raramente dito com clareza: as regras não existem porque essas técnicas não funcionam. Elas existem justamente porque são eficazes demais para um ambiente esportivo. O MMA moderno é uma construção cuidadosa. Ele seleciona aquilo que pode ser testado repetidas vezes sem comprometer a integridade de seus atletas. A autodefesa, por outro lado, lida com cenários imprevisíveis. São universos diferentes, com propósitos distintos. Confundi-los gera equívocos. Compreendê-los é fundamental. No fim, estudar essas técnicas não é sobre aprender a causar dano. É sobre entender como o combate evoluiu ao longo do tempo. É sobre respeitar a fronteira que separa o esporte da sobrevivência. É sobre reconhecer que cada regra carrega lições construídas por experiência, erro e adaptação. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like, comenta o que mais chamou sua atenção e se inscreve para continuar explorando o lado menos visível das artes marciais comigo. O combate evolui. As regras se transformam. Mas o conhecimento permanece. Nos vemos no próximo vídeo.